nascido em São Sebastião é uma bênção, né? Sem dúvida nenhuma. Eu me sinto muito privilegiada de ter tido uma infância caiçara, de ter convivido tão de pertinho com o mar, com a Mata Atlântica, sabe? Porque são coisas que te nutrem para o resto da vida. Aprender a nadar muito criança, poder andar de bicicleta com tranquilidade, né, com segurança, ter amigos de rua, a gente brincar em rua de terra ainda, ouvir histórias de caiçaras, comer um bom peixe, né, saber que o siri aparece em dia de trovoada, que o bibigão dá no mangue, o que é um garoçá, né, que tem quem chame de Maria Farinha, enfim. Então, e mais que isso, acho que ter nascido caiçara, ser caiçara, eu digo que é uma bênção porque é como se eu pudesse, de uma maneira muito natural, levar para a vida uma orientação que serve para muita coisa. A gente, quando sai para velejar, por exemplo, eu aprendi a velejar com 12 anos, tive essa sorte. A gente sai para velejar contra o vento, porque aí você aprende logo de cara a enfrentar essa dificuldade. O vento está vindo aqui na sua proa e você quer ir em frente. O que você faz? Você orça, você pega, você vai fazendo de maneira que você não enfrente aquilo sem, como é que eu posso dizer, intempestivamente. Você não briga com o vento, você usa o vento. E isso é uma lição de vida para mim. E tem outras coisas, né, que são engraçadas, né? Muita gente acha curioso. Eu fiz a minha vida profissional em São Paulo, a maior parte dela, e até hoje, em dia de tempestade, de ventania, de sudoeste, porque eu consigo ver um sudoeste mesmo em São Paulo, eu desmarco a reunião. Eu não vou para a rua, entendeu? Para quê? Não é que eu vou tomar uma ventania, especialmente porque em São Paulo árvores caem, né? Em dias de ventania, as ruas alagam, aquela coisa toda. Então eu estou sempre... Quem me dá o sinal é o vento, sabe? Quem me dá o sinal estando aqui, é o mar. Então a gente até brinca aqui, muita gente brinca comigo: Patrícia, você vai, se fizer bom tempo amanhã eu vou. A música brasileira sempre esteve em casa, né? Muito presente em casa. Minha mãe, Neide, Dona Neide Palumbo, é uma contadora de causos e é uma apaixonada por música. Sempre cantou e cantava os clássicos da música brasileira. Meu pai, por outro lado, um carioca da Tijuca, que apareceu aqui em São Sebastião nos anos 60, trouxe a música pop que estava começando no Rio de Janeiro naquele tempo, né? E então ele trouxe Jorge Ben, Tim Maia, Roberto e Erasmo. E tudo isso nos frequentava em casa. Ele sempre teve bons aparelhos de som, sempre gostou de ouvir disco. E aí, aqui em São Sebastião, quando eu era menina, não tinha nenhuma loja de disco e muito menos uma livraria. E a gente ganhava livros que minha mãe comprava por correspondência, a gente recebia um livro por mês para ler, e meu pai comprava discos de uma Kombi que parava em casa, abria as portas para aquele mundo mágico, né, dos LPs, e a gente tinha, vez em quando, conseguia comprar um ou dois discos. Os meus primeiros discos eram coletâneas da Motown. Eu adoro a música negra norte-americana, né? Adoro, desde criança. Então, a música, de maneira muito ampla, faz parte da minha vida desde menina, desde muito cedo. E a música brasileira eu fui encontrando muito por conta desse meu gosto pela literatura. A canção brasileira é, em todo o mundo, sem a menor dúvida, o melhor encontro entre letra e melodia, entre letra e música. Então, a canção brasileira, sendo uma expressão tão absurda, né, tão linda, quando você ouve canções de Chico Buarque, Dori Caymmi, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros tantos hoje contemporâneos, porque a canção segue maravilhosa, Jorge Maltner, Jades Macalé, as parcerias com Capinão, Ali Salomão, enfim, é um universo imenso, né? Imenso. E isso foi me
traduzindo de uma certa maneira. Assim como os livros traduzem a gente, né? As canções traduzem a gente. Eu ouvi esses dias de um jeito interessante como a música, ela é de todas as artes talvez a mais acessível, porque ela mexe com você. Não tem entre nós todos, independente do seu gosto pessoal, do seu gênero preferido, não tem quem não tenha a sua trilha sonora, né? Então isso aí acaba que a música é um bem atávico, né? Você está sempre grudada nela. E aí isso para mim, a música tem muito a ver com a natureza, sabe? Com o mar, com a chuva. Marina Lima, numa entrevista para mim, disse que a música, o mar, é como se fosse a melodia, né? E os barcos são os versos que você coloca ali dentro. Então eu amo esse tipo de metáfora. Então, e quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu estava estudando ainda, eu estava no segundo ano da faculdade, eu fui atender telefone na Rádio Cultura AM. Eu fiquei louca com aquela discoteca, uma discoteca de 50 mil LPs. E o LP 0001 era Ademil de Fonseca, e eu que sou virginiana, cheia de querer mais peixes também, então o meu método vai até a página 2, depois degringola tudo, né? Eu tentei ouvir aqueles discos e eu comecei por Ademil de Fonseca e fui descobrindo coisas, e descobrindo que canções que a minha mãe cantava em casa eram grandes clássicos da música brasileira, que eu comparo totalmente com os clássicos, os standards do jazz. Eu acho que a nossa canção é tão sensacional quanto as criações de Cole Porter, Gershwin, etc. Eu fiquei 8 anos na Cultura AM, eu comecei atendendo o telefone, chamava apoio de produção, que a gente fazia, e depois eu consegui fazer programação musical, eu fiz um primeiro programa chamado Radiografia, fiquei um tempo lá, e depois desses 8 anos nasceu minha filha, Gabriela, eu tinha 24 anos quando ela nasceu, e eu me separei do pai dela e resolvi voltar para São Sebastião. Voltando para cá, eu aprendi com você, meu querido amigo Zé, a mexer na mesa da FM. Foi a primeira rádio FM onde eu trabalhei, foi a Beira-Mar FM, né? E a gente fazia muita coisa interessante. Eu lembro que eu fui levar a proposta de um programa chamado Baleia Azul, que acabou ficando no ar há alguns anos aqui, para Dona Neide, né? Eu acho que ela chamava, diretora da Beira-Mar, e eu fui propor para ela, em 1991, um programa de música e meio ambiente, que era totalmente nonsense para aquele momento e para esse tipo de público. E ela me disse que o que ela precisava mesmo era de um programa de música sertaneja, que estava bombando, né, nos anos 90. Aí eu troquei com ela, falei, tá bom, eu faço, mas você me dá um horário para eu fazer o meu programa de meio ambiente, ou seja, eu troquei trabalho por trabalho, criei o Manhã Sertaneja para a Rádio Beira-Mar, que foi incrível. Me especializei em Chitãozinho, Chororó, Leandro Leonardo, Roberta Miranda e outras coisas, mas não apresentava o programa. Apresentava o Baleia Azul aos finais de semana. E o programa foi crescendo, ganhou a Rádio Morada, começou sexta-feira à noite, passou para ser sexta e depois sábado. A gente fazia som em campeonato de surf, a gente fazia camiseta com diversas espécies de baleias, né? A gente fazia festas deliciosas para dançar, a gente fazia programas incríveis, inclusive um dos mais emblemáticos para mim dessa empreitada que a gente fez aqui, eu digo a gente porque a gente estava muito junto nessa época, né? Foi a cobertura da Rio 92, que eu levei para o jornal local. A Rio 92, para quem não sabe, foi uma grande conferência global sobre o clima, as questões do clima, meio ambiente. Tinha como slogan, haja localmente, pense globalmente. E se a gente tivesse levado à risca tudo aquilo que nos trouxeram em 1992, a gente não estava nesse buraco que a gente está, com o planeta expulsando a gente desse paraíso. Mas enfim, a Rio 92, eu fui fazer a cobertura
Fui para o Rio de Janeiro de ônibus, sem ter onde me hospedar. Fiquei lá num lugar, num apartamento de alguém, dormi num sofá, mal tinha lugar para tomar banho. E Rio de Janeiro, aquele calor, fui com ficha telefônica, com o equipamento que você me deu para colocar no bocal que eu não sabia usar direito, e você ficou no estúdio com meus LPs, né, com uma programação para eu falar de lá e você soltar o programa ao vivo. E eu considero que a gente é muito foda, desculpe o palavrão, porque a gente fez um ao vivo da Rio 92, do Aterro do Flamengo para a Rádio Beira-Mar FM em São Sebastião. É emocionante, né, lembrar disso. A gente era muito jovem e idealistas, né? A gente tinha esse desejo de que as coisas fossem diferentes, né? Isso nos acompanha, graças a Deus, mas eu acho que assim, a gente teve um momento aqui em São Sebastião que foi na década de 90, né, especialmente, que a gente encontrou uma turma que pensava muito parecido, né? E essa turma fez alguma diferença naquela época. Mas a gente tem uma questão muito séria nesse país, que é uma descontinuidade, né, sistemática de desmanches, de construção e desmanche, construção e desmanche, porque temos um sistema político muito enraizado na corrupção, nos interesses pessoais, né, e não no coletivo. E a gente era uma turma jovem que pensava em salvar o mundo. Tinha uma turma muito bacana do Projeto Alcatrazes, né, liderada pelo Fausto Pires de Campos e com outros cientistas incríveis e fotógrafos, Maristela Colucci, Roberto Bandeira, Tatiana Neves, que hoje é Instituto Albatroz, minha querida amiga. Eu, inclusive, fui muito tempo, sou presidente de honra do Instituto Albatroz, mas fui presidente ali na Caneta e tal, bastante tempo, e nos conhecemos em Alcatrazes, visitando ninhos de atobás e fragatas. Esse projeto já tinha esse desejo de transformar o arquipélago num parque nacional marinho. Mas foi nesta ocasião, nos anos 90, que eles encontraram em São Sebastião um apoio local muito forte. A gente tinha um trabalho também na prefeitura, né? Eu fui assessora de imprensa de 2 prefeitos, muito rapidamente, né? Do Paulo Julião e do Luizinho. E nessas duas, tem um mosquitinho aqui em cima de mim, e nessas duas gestões a gente conseguiu fazer alguma coisa, e uma dessas coisas foi uma campanha chamada Alcatrazes é Aqui. Porque como fica, é um arquipélago aqui na nossa costa, mas fica a horas de barco, né? Era muito distante da cidade. Eu acho que foi muito importante, o projeto Alcatrazes encontrou um eco, né, na gente, naquela turma ali. E acho que foi muito importante, sim, para que tantos anos depois, né, a coisa se materializasse no que está agora. Uma sede do ICMBio aqui, uma equipe toda tomando conta, uma fiscalização, né? Barco para ir lá visitar, barco para cuidar, né? Pesquisa voltando a ser feita, avistagens. Araquém Alcântara veio aí, não foi o Araquém, foi o Araquém para fotografar. Isso que a gente tem um acervo gigante, né? Mas é bom, é importante que as pessoas venham e registrem e visitem dentro das normas, né? Que foram batalhadas para existir. Eu tenho muito orgulho de ter participado disso e acho que assim, sei lá, quantos anos eu não vou para Alcatrazes. Tenho vontade. Contei para você que eu comecei a fazer rádio com 18 anos, né? Eu tô com 55, eu nasci em 65. Então em 2020 eu fiz 55 anos, eu tenho mais de 30 anos de rádio. E por um tempo eu fiquei fazendo rádio
FM, né? Eu comecei na M, depois eu fiz FM a partir aqui do Baleia Azul, aí eu fui para São Paulo, comecei na Eldorado como correspondente de meio ambiente, né? Parava de jogar raquetinha na praia para mandar boletim pelo orelhão, e com o tempo eu fui fazendo outras coisas dentro da Rádio Eldorado. Comecei a dirigir a rádio, a programação musical, depois eu fiz a Hora do Rush, aí eu fiz o Vozes do Brasil na Musical FM e voltei para Eldorado com o Vozes do Brasil. Quer dizer, em rádio eu já fiz muita coisa, como eu contei aqui para vocês, fiz o Manhã Sertaneja, fiz o Baleia Azul, fiz a Hora do Rush, e a partir daí, na Eldorado, eu comecei a ganhar uns prêmios a PCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, pelo meu trabalho em rádio. Eu já ganhei 4 desses prêmios. O primeiro como fazendo parte da programação da Rádio Eldorado, depois como âncora, depois como melhor programa de música brasileira e depois um programa para crianças da Rádio Vozes, que foi criada por mim, uma rádio digital em streaming, também ganhou a PCA. Então, há 4 anos eu criei a Rádio Vozes, foi uma empreitada muito antes dessa história de podcasts acontecer e, portanto, eu estava um pouco à frente do momento que o mercado pudesse acolher esse tipo de empreitada. Mas a experiência foi absolutamente maravilhosa, fazer uma rádio como eu sempre quis fazer, uma programação 24 horas no ar, super caprichada, música brasileira, música negra, música clássica, música instrumental brasileira, tudo misturado. E já há alguns anos, o Vozes do Brasil, meu programa de música brasileira, tem 22 anos no ar. Agora em 2021 fará 23 anos no ar. Eu estou em 10 emissoras espalhadas pelo Brasil. Eu distribuo o programa gratuitamente para rádios públicas e universitárias. E eu faço hoje em dia também um podcast chamado Peixe Voador. Peixe Voador foi o nome de um hobby cat que eu tinha e também é um bicho que eu amo encontrar no mar. Cada vez que eu encontro um peixe voador quando eu estou saindo para navegar, eu acho que vai ser um dia de muita sorte. Então, quando apareceu a pandemia, quando pintou essa loucura, essa infinitena de ficar dentro de casa, eu falei, quero fazer um podcast meu, quero fazer um podcast que eu não fale só de música, né? Porque eu estou aí entrevistando músicos há não sei quantos anos, há mais de 30 anos, e a música é um assunto muito importante para mim, mas a vida é um assunto importante para mim. Então, eu tive vontade de fazer um podcast em que eu pudesse me colocar mais enquanto eu, Patrícia Palumbo. Eu, Pati, sabe? Eu, a marinheira, eu, a filha da Dona Neide, do Zé Luiz Palumbo, eu, Caiçara, eu, a pessoa que lê livros loucamente. Então, criei o Peixe Voador, eu já fiz agora em 2020 60 e tantos episódios. Entrevistei já no podcast Zélia Duncan, Antônio Cícero, Adriana Calcanhoto. Vou fazer um especial com a minha mãe sobre a Adélia Prado, que é a poeta preferida dela. Então é um espaço onde eu me coloco muito pessoalmente, assim, tem sido maravilhoso. E eu fiz alguns livros de entrevistas a partir do Vozes do Brasil. Essa é a minha cachorra, a minha Golden, a Cacau, que naturalmente está anunciando que tem movimento lá fora. O Vozes do Brasil, o livro, começou porque o Ed Mota, me dando uma entrevista ao vivo na rádio, saímos juntos depois da entrevista para tomar um café ali no saguão da rádio e a gente continuou conversando, tinha muito assunto. Produtora puxando, assessor puxando, ele falou, vai lá em casa, vamos ouvir uns discos, vamos ficar conversando de música. E eu, claro que eu topei, mas jornalista, a gente tem um vício, né, nessa coisa do registro da informação. Eu falei, cara, eu preciso registrar isso. E aí me veio esse projeto de registro, o Vozes do Brasil, entrevistas em livro, e eu tenho hoje um terceiro volume que está até aqui, ó, que eu tenho o maior orgulho, é o Vozes do Brasil, entrevistas reunidas. São 33 artistas de diversas gerações e estilos e gêneros. Olha o tamanho disso, que maravilha. Então é um pouco de é quase como se eu compilasse, sabe? Depois de 30 anos, 20 e tantos, sei lá eu,
o meu trabalho com música aqui. Então eu já me sinto até um pouco mais livre para falar de poesia, sabe? Falar de mar, falar de navegação, falar de vento, sendo que eu já falei tanto sobre música brasileira. Não que eu pare, porque eu também estou fazendo uns cursos, eu estou dando uns cursos sobre a canção brasileira. Eu tenho uma teoria de que o modernismo, a tropicália e a canção do século XXI tem muito em comum. Tem uma costura entre esses três momentos da música brasileira ou da cultura brasileira, da arte no Brasil, que fazem uma linha evolutiva. E aí eu gosto de conversar sobre isso. As minhas aulas de música ou sobre música são sobre isso. Ter alma caiçara é saber quando o sudoeste está entrando, quando o leste está batendo. Ter alma caiçara é você saber entrar no mar sem entrar em perigo e levar isso para o resto da sua vida. É levar esse aprendizado, é saber apreciar um bibigão, sabe? Um vongole, né, que é mais conhecido, mas assim, um bibigão, sabe? É saber o que é o gosto do mar na sua boca. Eu acho que é isso. Ter alma caiçara é levar para a vida esse aprendizado que é ter os dois pés na areia.